pensou em mudar de repente o rumo da sua carreira? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast sobre carreira executiva, que é o Pilote a Sua Marca, comigo, Líris Gonçalves, mentora de branding para executivos, e meu estimado marido e sócio... José Mário, o cara. Como é que ele se apresenta? Que absurdo. Isso aqui já foi mais sério. Esse podcast já foi mais Foi mais sério. Foi exatamente isso que o nosso convidado de hoje, o Marcos Paulo Turano, que atua como consultor do mercado financeiro e também presidente do Conselho de Autorregulação do BAB, que é uma coisa que você já vai descobrir daqui a pouco durante a entrevista. Não vou explicar o que é BAB agora. Sem spoiler. Aguarde, sem spoiler. Nesse episódio, você vai descobrir como fazer uma mudança de carreira, mudar várias vezes de área ou de trabalho e até aumentar a sua relevância como executivo. E se você ficar até o final, você vai aprender com ele como fazer para, ao assumir um cargo novo, rapidamente conquistar a liderança, a confiança de todos os stakeholders da empresa e entregar resultados imediatamente. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Marcos. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, Líris, pelo convite. Muito obrigado, Zé Mário. Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra ter recebido esse convite seu e estar aqui com vocês hoje. Obrigada, querido. Nós também. Você sabe que eu fiquei super curiosa com duas coisas que você colocou no seu briefing, né, que eu acabei de anunciar aqui para quem está nos ouvindo ou nos vendo. Primeiro, o que é a sigla BAB, que você vai ter que me contar, que eu vou pedir para você contar a tua história. E segundo, o que eu achei genial, eu fiquei super curiosa com a história do o que fazer, diferente de tudo que você já viu antes, para conseguir entregar resultado rapidamente e conquistar a confiança da liderança. Então, nesse nosso bate-papo, a gente vai cobrir esses pontos. E para começar, eu quero que você conte como foi o seu início de carreira. Quero saber os perrengues, quero saber os seus aprendizados. Vamos lá. Bom, acho que eu posso falar que desde o início da minha carreira, trocar de função ou trocar de área é uma coisa bastante comum. Tá? Eu comecei, por exemplo, estudando engenharia eletrônica na UFRJ. E no meio do curso eu falei assim, poxa, mas engenharia eletrônica, eu vou aplicar isso aonde aqui no Brasil? Eu estou estudando aqui sistemas lineares, física 1, 2, 3, 4, temas super complexos para trabalhar em quê? Entendeu? E perdi um pouco da motivação de fazer engenharia. Eu estudava em período integral, e aí eu estava durante uma daquelas greves famosas da UFRJ de 6 meses ali, e eu comecei a estagiar. Eu comecei a estagiar num lugar chamado Instituto Infinet. Hoje em dia ele já é uma faculdade, mas na época ele era um curso de TI, né? Cursos Microsoft, Java. E aí eu descobri, estagiando, que eu gostava muito de economia e administração. Então a minha decisão foi falar assim, não, eu não vou terminar engenharia não, eu vou mudar de faculdade, eu quero estudar administração ou economia. E aí saí da faculdade de engenharia no UFRJ, fui fazer vestibular de novo e entrei na Fundação Getúlio Vargas para estudar administração. Então, esse foi a minha primeira grande troca de trabalho ou de área, vem ainda da época do meu estudo. Então, eu decidi sair da engenharia e migrar para a administração. E a partir dali, eu comecei a construir uma carreira, comecei a estagiar, e o meu primeiro estágio, qual foi? Fora o Infinet que eu já tinha trabalhado, eu fui trabalhar numa multinacional de energia, de combustíveis na época, a Shell. Aí fui trabalhar na Shell como estagiário, e aí depois de 1 ano de Shell, eu falei assim, não, mas eu não quero trabalhar em logística, eu não quero trabalhar calculando o nível de serviço de entrega de combustíveis nos postos de gasolina do Brasil todo. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. E aí foi mais uma virada, mais uma mudança de área que eu fiz na minha vida. Eu saí de um estágio na área de combustíveis, na área de logística da Shell, para ir trabalhar num banco de investimento, que é o Banco BBM. E aí, no Banco BBM, sim, eu comecei a fazer uma carreira ali, entrei como estagiário, fui efetivado e cheguei até a mesa de câmbio. Então, ser trader de câmbio era ali, digamos assim, o
o máximo que você poderia atingir, fora uma posição executiva dentro do banco, é você chegar numa mesa de operações. Então, eu cheguei em alguns anos, ali a trader de câmbio, e aí, já como trader de câmbio, outra mudança na minha vida. Eu comecei a fazer mestrado, o banco pagava metade, eu pagava metade, comecei a fazer mestrado, em paralelo, ali com o trabalho. E aí, teve uma reestruturação bem grande lá no banco, o banco deu uma encolhida muito grande quando eu estava lá, e a proposta que eles me fizeram é o seguinte: olha, a gente vai diminuir aqui as mesas de operações, e a nossa proposta é que você volte para liderar o nosso back-office lá. Falei, pô, mas eu já fui do back-office, já trabalhei lá, eu não quero voltar para o back-office não, já cheguei até aqui como trader de câmbio, eu quero daqui para frente. Ah, mas nesse momento a gente não tem a posição lá, a gente está encolhendo nossa operação por um tempinho. Falei, então tudo bem, não tem problema, eu sigo a minha vida e a gente fica numa boa, todo mundo amigo aqui e segue numa boa. E aí, mais uma mudança de carreira. Eu saí de trader de câmbio para trabalhar na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa, na época, né? Quantos anos você tinha quando você fez essa quarta mudança de carreira? Essa quarta mudança de carreira, eu tinha 29 anos. Eu tinha 29 anos na minha quarta mudança de carreira. E aí fui trabalhar, digamos assim, no operacional daquilo que eu era trader. Eu fui trabalhar no operacional de câmbio da BMF Bovespa. Qual era a minha função quando eu entrei lá? Minha função era cuidar de toda a parte operacional da clearing de câmbio. A clearing de câmbio é um outro nome para câmara de compensação. É onde você faz toda a liquidação das operações de câmbio interbancário realizadas aqui no Brasil. Tá? E aí eu visitava muitos bancos que queriam operar, clearing, tudo isso. Passei ali 2 ou 3 meses me dedicando exclusivamente a isso. Passados esses 3 meses, quinta mudança na minha carreira. A minha chefe chegou para mim e falou assim, olha, estou gostando bastante do seu trabalho aqui, então eu quero te convidar para assumir uma equipe nova que a gente está criando aqui na BMF Bovespa. A gente vai criar uma equipe dedicada exclusivamente a distribuições públicas. O que essa equipe fazia? Cuidava de todos os IPOs, lançamentos de ações, todas as ofertas de fundo imobiliário da BMF Bovespa. E aí eu fui convidado para assumir essa equipe. Mas eu falei para ela, falei assim, olha, mas eu nunca trabalhei com isso antes. Meu background era back-office de banco, virei trader de câmbio, vim para cá como especialista de câmbio, eu não conheço equities. Por que eu estou sendo convidado? Não, a gente gostou muito do seu trabalho, eu tenho certeza que você vai dar conta. E é isso, aí foi mais uma mudança, passei a assumir a equipe de IPOs e follow-ons da Bolsa. E passei mais alguns anos ali. E aí, dentro da mesma empresa, aí agora já não mudando de empresa, mas dentro da mesma empresa, eu comecei cada vez a assumir novas responsabilidades e novas áreas lá dentro. Então, depois veio o aluguel de ações, ou empréstimo de ações, como a gente chama. Depois veio a parte de novos projetos. Eu participei de alguns grandes projetos da BMF Bovespa. Depois veio a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, formando a B3. Então, eu também participei do projeto de fusão da BMF Bovespa com a CETIP na formação da B3. E aí, nesse momento pós-fusão, eu fui convidado para uma 6ª ou 7ª, já perdi a conta aqui, de mudanças na minha carreira. Eu fui convidado para assumir toda a parte de surveillance, né, monitoramento de operações e prevenção à lavagem de dinheiro da B3. Tá? Então, nesse momento, eu mudei completamente, eu saí daquele mundo de operações do dia a dia e passei a cuidar da parte de monitoramento de operações e prevenção à lavagem de dinheiro, que é alguma coisa ali mais... Eu falava que era uma bate-caverna, que a gente ficava ali olhando todas as operações, procurando alguma coisa fora do padrão, alguma coisa estranha, mas esse foi o meu último trabalho lá na B3. E, mais recentemente, há 1 ano e meio atrás, foi a minha última mudança de carreira. Eu decidi que estava na hora de mudar de áreas um pouco, eu já tinha tido 12 anos trabalhando na B3, 20 anos de carreira, então eu acreditei ali naquele momento e falei assim, olha, eu acho que agora é a hora de procurar uma outra oportunidade fora daqui. E foi quando eu decidi me tornar consultor. Então, há 1 ano e meio eu estou atuando como consultor independente, prestando serviço para todo tipo de entidade do sistema financeiro, sejam infraestruturas de mercado,
entidades de mercado organizado, bancos, corretoras, gestoras. E aí eu aproveito o meu conhecimento em todas essas áreas que eu citei aqui para prestar serviço, oferecendo o meu conhecimento ali para todas essas instituições. Então, essa foi a minha ideia de falar sobre isso por causa dessas 8 ou 9 mudanças que eu fiz ao longo da minha carreira. É uma trajetória espetacular, porque você foi tocando em diversos pontos super importantes desse negócio de valores, de bolsa de valores. E agora, sim, inclusive, você está nessa parte de surveillance, que hoje em dia deve estar muito pedido isso, né? Sim, essa parte de surveillance e prevenção à lavagem de dinheiro ela é muito forte hoje em dia. Não só no mercado financeiro, tá? A gente tem visto uma proliferação de bets, por exemplo, vindo para o Brasil agora, sendo oficializado, tudo isso. E toda essa questão regulamentar, que o governo está regulamentando, fez agora, começou a valer a regulamentação agora no início de outubro, é muito necessário que você tenha essa questão de prevenção de fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, assim, é mais um campo que se abre além do mercado financeiro. Com certeza. Para essa área de surveillance e prevenção. O pessoal puxou a pontinha do tapete, o que tinha ali por baixo. Eu acho... É cabeludo esse negócio. Eu acho que é uma área bastante arriscada nesse sentido, porque ali a gente está falando de operações que envolvem todo tipo de pessoas. A gente tem que entender ali qual é o cadastro, qual a informação que se tem por trás daquelas operações sobre o investidor, da onde vem aquele dinheiro, entendeu? Tudo isso importa na hora de você fazer um surveillance de operações e uma prevenção de lavagem de dinheiro. Isso é um negócio desafiador para o governo e para toda a nossa população, porque está impactando fortemente em diversas áreas. Sim, assim, eu acho... O comércio varejista está reclamando demais, toda a parte de alimentação já está reclamando. E as famílias começam a reclamar, porque o dinheiro que ia para a mesa está indo para o jogo. Eu acho que essas empresas elas vão ter desafios muito grandes. Eu ainda não tive experiência de trabalhar com esse tipo de empresa, nessa área de surveillance e compliance financeiro, mas eu acredito que vai ser um grande desafio para elas se manter ali no fio da navalha, né? Você vai ter que cumprir toda a regulamentação, sem cair por um lado de você regulamentar demais a ponto de você se auto-boicotar como empresa, e nem cair para o lado que você vai liberar demais e causar problemas sociais ali no... Deixa eu te fazer uma pergunta. De todas essas movimentações, assim, quais foram os maiores aprendizados que você teve? Porque eu tenho, depois quero compartilhar o que aconteceu comigo, com as minhas movimentações, e a tua história me fez remeter muito à própria história do Zé Mário, que daqui a pouco a gente vai contar. Eu quero que ele conte qual era o sonho dele, que ele queria ser quando era criança. O que você queria ser? Não vai contar agora, espera, deixa ele primeiro falar do aprendizado, depois você fala. Espera aí. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu percebi desde cedo era que eu era uma pessoa muito curiosa. Eu sempre queria aprender algo novo nos lugares que eu estava. Tá? Para mim, simplesmente estar ali e executar uma tarefa repetitiva não me deixava feliz. Então, o maior aprendizado que eu tenho de todas essas mudanças você tem que estar feliz com aquilo que você está fazendo. A partir do momento que aquilo que você está fazendo não te traz mais felicidade, não te traz mais completude, não te desafia mais, é porque está chegando a hora de você procurar uma nova coisa para você fazer. Tá? Então, assim, isso pode acontecer dentro da sua empresa, como aconteceu comigo algumas vezes. Dentro da própria empresa, eu fui mudando de funções e cuidando de áreas diferentes ou pegando novas funções para fazer. E aquilo me estimulava. Por quê? Porque eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender coisa nova. Para mim, assim, é fundamental você estar ali se dedicando um bom tempo, quando você chega numa área, a aprender profundamente aquilo que a área faz. Para você ser um bom líder, sim, você tem que liderar pessoas, mas você deve conhecer tecnicamente o que a área faz. Então, assim, eu tinha como se fosse um mantra meu. Toda vez que eu mudava de área, eu chamava toda a equipe e falava assim: pessoal, eu vou fazer uma entrevista, uma conversa com cada um de vocês. Não é uma
Eu não estou fazendo teste, não estou fazendo nada. É uma conversa individual. Eu quero conhecer vocês e conhecer a área que vocês trabalham. Vocês trabalham nisso há muito tempo. Eu não. Então, eu quero conhecer vocês e o papel de vocês aqui na área. Então, era uma das primeiras coisas que eu fazia. Chamar todo mundo para conversar. Então, o maior aprendizado é isso. Você tem que estar aprendendo sempre, feliz com isso, se desafiando sempre. Esse, para mim, é o maior aprendizado da minha carreira. E é super interessante porque essas entrevistas, que são as entrevistas individuais, que a gente usa o termo em inglês de one-on-one, são tão fundamentais desde o momento em que você chega numa área nova, para você entender não só como a área funciona, mas inclusive como as pessoas veem a área e como elas estão na posição. Porque dá para você mapear rapidamente, até pela energia da pessoa, se a pessoa está motivada, está engajada, ou se ela também já não está. Dá para você entender quais são os desafios. Porque o maior erro que eu acho que um executivo pode cometer é chegar numa nova posição com arrogância, acreditando que vai ser fácil, eu sei mais, eu tenho uma experiência que essas pessoas que estão aqui não têm. E não é verdade. Não é verdade. Você tem que manter uma energia de começo. O que é manter uma energia de começo? É aquela energia de estar permeável para aprendizados novos. Ontem a gente fez um podcast e quando eu cheguei à noite em casa, eu refleti, eu falei assim, como é que eu me definiria, né? Eu cheguei a uma conclusão que eu tenho uma energia eterna de trainee. Eu tenho uma energia eterna de trainee. O que é trainee? É essa história que você falou, de energia de entrar, estudar, aprender. Eu amo aprender todos os dias. Eu me considero uma trainee da vida. Trainee de tudo, sabe? Do tipo, todo lugar que eu chego, eu tenho 2 mentores, né? Eu sou mentora, mas eu tenho 2 mentores. Eu falo, pergunto, processo, sabe? Aprendo, e daí eu tiro minhas próprias conclusões. Mas eu não tenho a pretensão de achar que eu sou um produto acabado, que eu sempre falo, se você acha que você é um produto acabado, você está realmente acabado, né? Então... Exato, Liris, você tem toda a razão. Quando você chega numa área, você é o que menos sabe lá. Porque as pessoas já trabalham lá. Você chegou para liderar uma determinada área, mas quem conhece o dia a dia são as pessoas que estão lá. E quando você chama cada um para conversar, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a pessoa tranquila para ela poder contar tudo o que ela pensa, se abrir, tudo que ela pensa, tudo que ela sabe, tudo que ela acha da área. A percepção que eu tenho da área, quando eu chego nas áreas, é a percepção que eu coleto de cada uma das pessoas que estão ali dentro. E você mesma falou, você tem vários perfis diferentes. E você rapidamente consegue mapear quem são aquelas pessoas que estão querendo crescer dentro daquela área, quem são as pessoas que gostam da área, mas não sabem se querem crescer ali dentro, quem são as pessoas que estão ali, mas estão doidas para ir para outra área. Você mapeia isso rapidamente. E é importantíssimo você fazer esse mapeamento. É importantíssimo para você como líder da área, é importantíssimo para as pessoas que são os componentes da área. Então é fundamental isso. E até porque as pessoas também, quando você chega, você é um ser estranho, que é uma ameaça, até que se prove o contrário, concorda? Porque confiança é uma coisa que você conquista. Então, quando você faz isso, a equipe também tem a oportunidade de te conhecer e de tirar as próprias impressões, porque, obviamente, a tua marca chega ali, tua marca pessoal chega, e hoje em dia chega também, independente vamos falar assim, das referências. Eu lembro que quando eu entrei na Clinique, né, quando eu assumi a marca da Clinique, eu fui inocentemente me apresentar para a minha equipe. Falar, muito prazer, eu sou a Liris, casada com o Zé Mário, e de repente uma pessoa me interrompeu, falou assim, eu sei que você é casada com o Zé Mário, que você tem uma filha chamada Isabela, a gente já viu tudo nas redes sociais, você não precisa falar nada, a gente já sabe onde você trabalhou, sabe? Aí virou e falou assim, fala pra gente que planos você tem aqui pra gente, sabe? Do tipo, qual é a visão que você tem ou o que você imagina que a gente vai fazer. E a primeira vez que eu passei por essa situação, eu falei, meu Deus, isso foi antes de eu começar a trabalhar como mentora de marca pessoal. Hoje eu faço questão justamente de alertar aos mentorados que todo mundo tem Google. Sim. Então, antes de você chegar e se apresentar para uma pessoa, você vai marcar um call com algum cliente, você vai marcar um call com alguma empresa. A pessoa vai receber teu nome, vai dar uma googada, e o Google é o maior dedo duro que existe, vai trazer o que tiver de informação mais fresca e relevante, e vai mostrar o teu LinkedIn, se ele tiver atualizado ou não, vai estar ali.
vai mostrar suas redes sociais, que a gente acha que são pessoais, inocentemente, mas hoje em dia não tem rede social pessoal. Porque a tua imagem é pública, a menos que você tenha um Insta fechado, sei lá, um Facebook. O Facebook é tão... A gente ainda pensa, né? Nossa, está tão desatualizado, parece coisa mais, né, da terceira idade, né? Mas, na verdade, ele ainda é super forte, tem comunidades, enfim. Vão ver se você tem TikTok, se você tem YouTube, ou... Normalmente, quem é executivo, male tem o LinkedIn e tem uma rede que ela considera que é pessoal, só que, quando você puxa informação, se tiver fotografia de festa, se tiver algumas fotografias que não são legais, algumas informações que não são legais de fotos que bombaram, é aquilo que vai ser mostrado. Então, hoje, as pessoas vão fazer uma imagem que pode ser a correta, se você souber trabalhar a sua marca pessoal, que vai te levantar, ou vai ser uma imagem que te derrube. E essa é a importância de você pilotar conscientemente a tua marca e a tua imagem online e offline. Eu te perguntei, eu quero saber mais sobre o fio condutor que você acha que você usou para fazer essas transições. Eu tenho algumas desconfianças, mas eu queria ouvir do teu ponto de vista. Mas antes, um breve intervalo, para o Zé Mário contar como é que você não sabe qual profissão que você queria ser. A primeira coisa que você falou para mim quando você era criança, que você queria virar o quê? Eu vou dar a dica. Começa com AS. Astrônomo. Não tem nada a ver. O que você falou que você queria ser? Quando eu estava me formando no científico, naquele tempo não tinha na colegial. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Que faculdade que eu vou fazer? Eu gostava muito de tudo que era esporte motor. Então eu falei, acho que eu quero fazer engenharia mecânica. Aí fiz um teste vocacional, primeira coisa que deu, astronomia. Eu falei que tinha astronomia, não tem nada a ver. Teste vocacional, astronomia. Segundo, medicina. Falei, nada disso eu gosto. Zé Mário, curiosidade. Eu também fiz teste vocacional. O meu teste vocacional deu para ser militar da aeronáutica, em primeiro lugar. Em segundo, engenheiro aeronáutico, entendeu? Em terceiro, engenheiro civil, eu acho. Acho que em quinto lugar estava engenharia de telecomunicações, que foi o mais próximo ali da engenharia eletrônica, que tinha sido o que eu tinha escolhido no vestibular. E aí eu insisti, eu quero fazer engenharia mecânica porque eu gosto de carro, eu quero, de repente, trabalhar na indústria automobilística. Aí entrei para engenharia mecânica. Cara, puta merda, que arrependimento. Coisa chata pra cacete. Aquelas aulas que não tem nada a ver. Aí parte de eletricidade. Aí chegou uma hora, aconteceu um evento na minha vida que eu tive que casar cedo. E aí falei, tem que fazer 2 faculdades. Uma à noite e outra de dia, porque eu tinha que trabalhar e tal. Eu te escolhi, aí eu fazia 2. O evento se chama José Mário Filho, né? Aí eu fiz opção por administração de empresa, que eu fazia à noite, e fui trabalhar para poder sustentar a família, que rapidamente cresceu. Em 6 anos já tinham 3 filhotes, e aí o bicho pegou. Já temos muito em comum na nossa carreira. Começamos como engenheiros, terminamos como administradores. Exatamente. E aí foi o meu caminho foi sempre assim. E muito ligado no varejo, principalmente. Mas até hoje você adora ver essas coisas de espaço. Eu acho que, no fundo, ela não estava tão errada, aquela psicóloga que fez o teste. Porque eu entro no quarto, ele está lá assistindo coisa de astronomia, da estrela de não sei o quê, meteoros, como é que é, Nibiru? Eu assisto também, Liris. Sério? Gente, vocês são iguais, gêmeos separados, não. Inclusive, depois eu vou te passar, tem um perfil do Instagram e do Facebook, que o cara está fazendo simulações, troca a Terra de lugar com Júpiter. O que acontece? Gente, um asteroide para bater aqui. Dele. É muito legal. Aí ele fica falando que não tem nada a ver, Liris. Eu falei, não tinha nada a ver. É curiosidade. Como que não tem a ver? Se saiu... Então, o teste não estava tão errado e eu também não estava errado. Quando você falou que o Zé Mário queria ser alguma coisa... Astronauta. Eu queria ser astronauta, entendeu? Quando era criança. Só que aqui no Brasil não tem como. Não, até tem, mas é mais difícil. Muito difícil. E, por curiosidade, é que a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Antigamente era para a vida toda, né? Hoje em dia é normal você fazer transições de carreira. Mas antes você pensava, nossa, vou ter que decidir isso para o resto da minha vida. Era como uma decisão que era o passo mais importante. Imagina que eu prestei vestibular, na época que eu prestei vestibular aqui em São Paulo,
você prestava para a USP, né? O que eu queria era entrar na USP, e o que a gente mudava eram as opções de curso. Então, não era do tipo um curso em várias faculdades. Eu escolhia a faculdade e tinham várias opções de curso. E eu pensei, eu falei, o que eu gosto? Eu tinha 17 anos quando eu prestei vestibular, que eu era adiantadinha. Eu falei, eu gosto de gente, então eu vou prestar vestibular para psicologia. Eu gosto de natureza, então eu vou prestar vestibular para engenharia florestal, porque aí eu vou cuidar de natureza, era meio ecológica. Eu falei, mas eu adoro desenhar, então eu vou prestar para desenho industrial. Mas eu era super boa em matemática, porque eu tinha feito, inclusive, o 2º grau, na época, né, que seria hoje o ensino médio. Com o 2º ano, eu tinha feito de exatas. Não, o 1º e 2º ano de exatas, e o 3º ano eu fiz de arquitetura, porque eu adorava desenhar, então eu já tinha essa dualidade, né, no próprio colégio, os 2 colégios que eu estudei, no Santo Agostinho, no Rio, e no Objetivo, aqui em São Paulo. E aí, que mais eu prestei? E estava na moda, não. Aí eu prestei para computação. Então, olha só, psicologia, desenho industrial, engenharia florestal e computação. Aí, no final das contas, eu escolhi fazer desenho industrial. Entrei para desenho industrial, fui fazer o Mackenzie. Aí meu pai quebrou, a gente voltou a morar no Rio, eu fui prestar vestibular de novo e falaram assim, olha, é melhor você arranjar alguma profissão que te dê grana.